Se você acredita que não consegue chegar na hora para os seus compromissos porque sofre de cegueira temporal, Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 42. E é um episódio especial do nosso primeiro aniversário. Aí, eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins. e eu sou Ariel Barcelos falando diretamente do Sertão Andino, aqui para o nível do Terapia da Conspiração, né, da visão. É isso aí, mudou um pouquinho a introdução. O TDAH aqui já vai nas alturas, nem sei mais onde eu tô. Cara, você tá com essa luz de pôr do sol aí, agora você não falou terras tupiniquins, eu tô achando que você não tá no Brasil não, cara. Eu tô achando que você tá em outro E lugar aí e tá é, mentindo. chegou o dia em que a gente ia começar a teorizar um contra o outro. Né? Ia se Nada mais. virar. Durou um ano sem a desconfiança de que um terapeuta da conspiração se virasse contra o outro. Foi uma boa corrida, um ano, foi bom, valeu enquanto durou. Ah, agora você tá querendo fugir, mudar de assunto. É, fala aí, quem que tá te pagando? É o Fórum Mundial Econômico? É a nova ordem mundial? São os Illuminates? Quem que tá te pagando? Eu não vou dizer, e com certeza não é o Elon Musk. Mas isso aí, né, da visão. Cara, você já tinha ouvido falar disso de cegueira temporal? Cara, não. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi você que me mandou um vídeo sobre o assunto. Então pra quem não sabe aí, tipo, um vídeo rolando na internet de uma menina que ela tá puta, porque ela foi numa entrevista de emprego e eles não oferecem acomodações, não oferecem, né, alternativas para quem sofre de cegueira temporal. E segundo ela, a cegueira temporal, né, que ela sofre, é que ela não consegue chegar na hora, não consegue ter hora. Então, a empresa que estando, vamos dizer assim, sendo inteligente ou não, exige que você chega na hora e, e daí então ela tava puta com isso. Mas depois eu fui ver mais coisas e eu vi tem um exercício interessante que eu vou fazer aqui com você no ar, pra ver, tipo, essas coisas. Porque eu vi ela se chamava, assim, ela se auto-intitulava coach de bem-estar mental, né? Mental Wellness Coach. Então, né, a gente vê que tem bastante coisa. E um dos exercícios é assim: você fecha os olhos. Então vamos lá, Davizão, vamos fazer aqui. Para o pessoal que está em casa, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou narrar o que o Davi está fazendo. Não é nada complicado também, é 2 segundos. Fecha os olhos aí, Davizão. Fechei. Agora, com a sua mão direita, aponte para o futuro. Para o futuro? É, Tá. beleza. O Davizão está apontando para frente. E pode abrir já acabou. Já. E isso é uma pessoa normal, entendeu? Ganhei. É uma pessoa, ganhou. Isso é Nem uma quem pessoa ganha medíocre, nesse mediana. e no jogo do wellness, mental wellness, nem quem ganha, nem quem perde, ganha ou perde. Todo mundo Ah perde. lá, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Então, o Davi apontou para frente. E isso é uma pessoa normal. Porque quando eu fui submetido a tal teste, eu apontei para minha direita. E por que eu apontei para minha direita? Porque eu vejo o tempo como linear, assim, tipo, como se eu estivesse vendo uma timeline na tela, entendeu? Entendi. Então, se eu tô agora aqui, eu aponto para a direita porque é onde vai a barrinha do YouTube. No futuro é o final da barrinha do YouTube. Entendi. Pô, Eu não sei, você. eu não sei o que quer dizer isso, mas fica aí que se quiser fazer, faça esse teste para onde você aponta para o futuro. Bom, agora eu já contei para você. Não dá para você É, fazer esse teste mais.
E eu nem precisava desse teste para saber que você não é normal, mas tudo bem. Não sei se eu não sou normal, não sei o que quer dizer. Eles só falaram que na maioria das pessoas aponta para frente. O que, o, Então. o que quer dizer que é normal apontar para frente. Agora, o não apontar para frente quer dizer que eu tô na minoria das pessoas que não aponta para frente. Não quer dizer É, que eu tenho algum é. problema mental. Naquela famosa curva, você não tá no ápice. Resta saber se você tá no lado menor ou no lado maior. Né? Se é bom ou ruim. É, eu, Exato. eu acho que enquanto você não estiver apontando para trás, para baixo, tá ligado? Tipo, umas coisas sem noção. Tipo, exatamente 36 graus noroeste. E eu acho que tá bom. Então, Mas, maravilha. né? E, E eu- é, e, bom, o que eu posso dizer é que há um ano atrás, se a gente fosse apontar para esse momento, eu apontaria para frente e você para a direita. Então, acho que a gente está na diagonal frente e direita. Se a frente é ao norte e a direita é ao leste, é nordeste. é, isso também para ver que, assim, não importa para onde você aponta, esse tipo de comentário faz com que não seja normal a coisa. É. Ah lá, tá tentando virar o jogo, seu esquisito que aponta pro lado. seu, seu temporal cego. Ah, Weirdo. mas é. E é isso aí. E hoje então o nosso episódio especial de aniversário. A ideia é que hoje vamos relembrar momentos que marcaram pra gente nesse ano. Vamos aí dar uma comentada, teorias que a gente gostou. E é isso, vamos fazer mais ou menos como se fosse um top 5, mas é só top 5 porque cada um escolheu 5. Eu não coloquei em nenhuma ordem especial, o David também não. Então a gente vai falando aí e sei lá. Na verdade, eu nem peguei os episódios da onde eu tirei os meus, mas né, tudo bem. Se você quiser, você tem que escutar todos de um ano pra cá pra saber do qual a gente tá falando. São 41 episódios. Não, é mais um pouco, né? Porque tem os É, bônus. tem os bônus. E tem a intro, news. Sei lá, tem Não, os. mas os news eles contam. Tanto os episódios numerados, que era episódio um, episódio 2 e o News um, o News 2, quando a gente transformou para TDC, Ah, hashtag então. número, hashtag número, Cara, eu tenho. Peraí. Mas de acho que não, cara. o quê? Ah, não, é que daí você contou tudo, entendi. Eu Tá certo. contei e o TDC, Você renomeou, tá certo, tá certo. o TDC numeral já começou do 11, se eu não me engano. Porque eram, tipo, 3 É, episódios ou 4 episódios e 7 news. feito. Mas é isso. Então vamos começar aqui a puxar o nosso top 5 da visão. Você quer começar ou você quer que eu Bora, comece? eu começo. Então tá, vai lá. É, Só para dizer, não tá em ordem, né? Apesar de a gente estar chamando de top 5, eu escolhi 5 momentos marcantes, não tenho preferido ou menos preferido, eu peguei 5 que eu acho que foram marcantes, e achei legal de ter feito, achei importante para o nosso podcast. E acho que eu não poderia começar com outro episódio que não fosse o nosso primeiro episódio, que foi do homem pousando na Lua, né? Foi muito Supostamente. supostamente. Foi muito legal fazer, foi muito legal buscar informações, muito interessante entender o que passa na cabeça das pessoas que não acreditam tanto que o homem pousou na Lua. Foi o nosso primeiro episódio. Eu ouvi um pouquinho dele. O que eu posso dizer é que realmente a gente não percebe, mas um ano fazendo podcast a gente já melhorou bastante a nossa forma de falar, cara. É incrível. Tipo, não é como se a gente ficasse treinando, né? Mas o nosso primeiro episódio, sei lá, a gente tava nervoso, a gente cheio de vício de linguagem. Acho que a gente, qualquer espaço entre uma frase e outra, a gente usava sabe, tipo, a gente ficava preenchendo com sílabas
não sei, mas achei muito legal ouvir um pouquinho e perceber que a gente melhorou muito. Cara, bem legal, cara. E é isso que você falou. A gente vai melhorando, vai entendendo que também você não precisa ter tudo na ponta da língua. Era uma coisa que no começo era muito assim. Eu achava que eu não podia parar e depois continuar. Então É, sempre tinha que ter alguma coisa que ia ligando um no outro. Também eu lembro na edição, nossa, era muito. Ah, não, não pode ficar muito espaço entre um falando e outro falando. Nossa, era um inferno para editar, porque eu queria tirar todos os ruídos, queria, né? Então, é. a gente aprendeu. Desculpa, Não, eu não queria. É que você falou da edição, eu lembrei. E tinha essa parte de ser difícil por um certo perfeccionismo, mas também tinha a parte da edição porque a gente errava muito, a gente falava, pô, essa parte. No meio da gravação a gente falava, vamos tirar essa parte, vamos. Então, na hora de editar, a gente tinha que ficar muito prestando atenção o que ia cortar e juntar para dar sentido com a próxima fala. Então, hoje em dia é muito mais fácil de editar, né? Tipo, dificilmente a gente corta um trecho da nossa gravação. Normalmente a gente deixa a nossa gravação inteira e vai só tirando ruídos e melhoramento do áudio, alguma coisa assim. Então. E é entender que o podcast é assim mesmo. Ele não é profissional, né? Não é para ser um programa de rádio, não é? Ele é para ser cruzão, que nem eu fiz o episódio sozinho, tem as pausas para eu tomar água, tem hora que a gente vai buscar alguma coisa na internet, tem algumas coisas, eu perguntando pro chat GPT aqui. Mas isso é bem legal, porque você perde um pouco. No começo era muito, não, tem que ficar sem ruído. Ai, passou ambulância. Mano, aqui onde eu moro passa uma ambulância a cada 2 minutos. Né? Já ficou até de som de fundo do podcast, a ambulância. Né? Tipo, é normal. Se tem um episódio que não tem uma ambulância, é até estranho. É é muito legal mesmo. E falando sobre a teoria mesmo do homem não ter pousado na Lua, pô, eu lembro que é muito interessante, né, que o pessoal também se apega a umas coisas que eles nem pesquisam para saber, né? Tem a tal da marca da a pegada do homem na Lua é diferente da bota do Buzz Aldrin que tá lá não sei na onde. É, e na verdade é que para pisar na Lua era um traje diferente daquele que eles estavam dentro, não sei, né? Era alguma coisa assim. Eu lembro que tinha bastante explicação. Eu lembro que tinha a teoria de que foi filmado num set de filmagens com o diretor. Você lembra qual que era o diretor? Eu não lembro Acho agora. que era o Kubrick, né? É Kubrick, eu lembro que era um diretor famoso. Tem também a rocha lunar que eles mandaram para a Holanda, daí quando foi ver era um pedaço de madeira. Só que para mim é muito fácil que alguém tenha extraviado essa rocha lunar e mandado um pedaço de madeira no lugar, ou o próprio Estados Unidos ter mandado uma madeira e falar, ah, não vou mandar rocha lunar para a Holanda, coisa nenhuma. Enfim, foi muito legal de fazer, mas essa ainda não foi uma teoria que me convenceu. A gente teve teorias aí mais para frente que não me convenceu, né? Mas você fica na dúvida. Essa do pouso da Lua, sabe, tipo, não cheguei a ficar pensativo. Ah, eu acho que não chegou. E aí eu acho que o homem pousou na Lua, assim. Cara, eu acho que, pra mim, me convenceu um pouco. Eu já era um pouco cético em relação ao pouso na Lua, só pelo fato de, tipo, não tem tecnologia para fazer isso hoje. Como é que tinha essa tecnologia para fazer na época? Como é que foi feito tão rápido? Se hoje, né, a China mesmo fala que vai demorar 15 anos para conseguir, com a tecnologia de hoje. E tem toda a história, não, eles destruíram todo o material para, né? O mais impressionante para mim desse episódio foi descobrir que não foi supostamente, né, uma viagem para a Lua, mas foram várias, né? Acho que 6 ou 7. É, Foram várias, é que a gente só ouviu falar da primeira, né? é. E
Mas é bem legal quando você vê toda aquela parte. Porque assim, fala, então, eles fingiram tudo, eles, né, eles. Mas você vê, não. Tipo, eles estavam em órbita na Terra e fingindo o delay como se eles estivessem na Lua. Eu achei essa teoria, achei bem bacana, porque normalmente você pega uma teoria que só nega uma coisa, né? Tipo, sem um contra-argumento. Como é que eles teriam feito? Então eu gostei, eles falarem daquele cinturão lá, que até hoje não sabe como passar a vida por esse cinturão, como é que conseguiria levar uma tripulação, e como é que eles passaram isso na década de 60, ninguém sabe. Então mas é o que eu lembro, eu disse no episódio. Na verdade, tipo, o que vai mudar na minha vida se eles pousaram ou não na Lua? Tipo, não é como se eles tivessem achado alguma coisa lá muito interessante, mesmo que eles tenham pousado, né? O meu pensamento também fica um pouco nisso, né? Tipo, se alguém me perguntar, você acha que pousou na Lua? A minha resposta vai ser sim, eu acho. Ah, você apostaria tudo a sua vida nisso? Com certeza não, tá ligado? É que só não faz diferença, tá ligado? Tipo, que nem você falou. Eu acho que sim, eu acho que não, mas pra mim, Eu tanto apostaria, faz. eu acho que eu apostaria um cincão aí que não pousou, mas mais que isso já é muito. Exatamente. Cara, meu fone aqui não tá funfando direito. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá saindo som mais de um lado do que do outro. Ah, então, cara, mais alguma coisa pra falar do O Homem Pousou na Lua? Teve a Não, treta cara. do Buzz Aldrin também, né? Que ele tretou com o cara, que o cara queria que ele colocasse a mão na Bíblia e jurasse que ele foi na Lua. Ah, é verdade, é. Tinha umas coisas. Então, assim, mas eu acho que já foi um episódio que valeu. Tipo, se a gente tivesse parado no primeiro episódio, para mim já teria sido muito legal, só de ter ido atrás, estudado e trocado essa ideia. Mas, além de tudo, foi o nosso primeiro episódio, né? Sem considerar a nossa introdução, né? Que a gente tem uma intro no nosso podcast, É. um episódio de introdução. Mas esse foi o nosso primeiro, assim, que a gente pôs para valer. Inclusive era a ideia inicial, e também é legal ver como a gente foi mudando o formato do podcast, né? Com o tempo a gente foi fazendo, a gente foi vendo o que a gente gostava mais, o que a gente achava que dava mais resultado, e foi muito bom, foi muito da hora. Então, era legal fazer esses que a gente pegava uma teoria e debulhava. Que talvez seja uma boa a gente pensar em fazer, não sempre, porque dá um trabalho considerável você pesquisar essas teorias, mas é legal, e às vezes até revisitar alguma que a gente já fez, né? Tentar ver sei lá, Sim, alguma coisa assim. Mas com isso, vou falar então de uma que para mim também, para mim foi legal essa teoria, porque porque ela é recorrente. Eu gosto desses assuntos que a gente fala e eles sempre acabam voltando em quase todos os episódios, mais ou menos como o Monark ser bloqueado, né? A Taylor Swift gosta de aparecer, o Keanu Reeves faz tempo que não tá, mas também, né? O Keanu Cristo sempre. E uma teoria que para mim foi da hora é a das antenas HARP. Né? As antenas HARP para mim foi muito legal. Foi durante os protestos, os acampamentos lá do Bolsonaro, né? Dos bolsonaristas, que tava chovendo, né? E a mulher falou que isso aí era antenas HARP, que todo mundo já sabia o que era antenas HARP e controlava a chuva, clima, tudo. E quando eu fui pesquisar isso aí, realmente tem a teoria da conspiração. O que me fascinou nisso é que no começo de tudo, a antenas HARP era uma teoria da esquerda. Era uma teoria da conspiração de caras tipo Hugo Chávez, desses caras aí, falando que era o projeto dos Estados Unidos para controlar o mundo, né? então, eu lembro bem, eu também acho muito interessante essa questão que você falou, que antes era da esquerda, e eu acho que uma coisa que a gente pode notar aqui em um ano de podcast é que é isso, cara, a direita e esquerda é tudo uma questão
de qual é o objetivo, né? Que nem quando tá chovendo muito, as antenas HARP tá destruindo o acampamento dos apoiadores do Bolsonaro, é uma coisa de esquerda, mas quando o objetivo é outro, é de direita. E muita coisa que a gente vê por aí, né? É só a gente ver, querendo trazer para o nosso cenário político, o Geraldo Alckmin era de direita, até ele ver que o PSDB precisava voltar para o poder, então se juntou com o Lula e agora é a chapa feita com o PT, né? Então, é tudo uma questão de necessidade, direita e esquerda. É o tipo de coisa que eu não acredito. E falando sobre as antenas HARP, eu acho que o que mais me chocou é que, assim, muitas vezes você se depara com teorias da conspiração, que a gente vai conversar aqui, e que são coisas muito viajadas, né? Que facilmente, com qualquer pesquisinha aí, você vê que a pessoa está falando asneira, está falando besteira. Agora, a tecnologia das antenas HARP existem, né? Então, não é uma coisa tão absurda. Se, vamos dizer, se os Estados Unidos não têm interesse nenhum que o Bolsonaro volte ao poder, e eles têm muito interesse que o Lula volte ao poder, não é absurdo você imaginar, se os caras tiverem a tecnologia, faz chover no acampamento dos caras lá, toca o terror, entendeu? E é isso, que nem o projeto HARP lá no Alasca, né? Ele tem todo esse campo magnético que ele cria por conta das antenas lá. E se você pensar que o campo magnético pode ter algum impacto no clima, você pode pensar que se você controlar esse campo magnético, você pode ver, né, a ação e reação, o que acontece. Mas vendo, é isso, né? Quando a gente falou da primeira vez das antenas HARP, tipo, primeiro tem que tem que conseguir fazer. Depois, mesmo que consiga fazer, tem que querer fazer. Então era sempre assim, será que realmente usaria uma tecnologia dessa e de tal forma para chover no acampamento dos bolsonaristas? Mas outra coisa, que nem você falou desse de não ter direita, não ter esquerda, a gente cada vez mais vê esse tipo de coisa não só com teorias da conspiração, né? Mas também com movimentos, né? Eu lembro que nem assim, antes da pandemia, antes do Covid, você falava de anti-vax, né? De pessoas que não querem vacinar os filhos, não querem tomar vacina, e era uma coisa de esquerda hippie, né? Agora não, agora se você fala que você é contra a vacina, você é um neonazista, fascista, extrema-direita, terrorista doméstico. Negacionista. Negacionista. Então, e sempre tem essas coisas, né? Um exemplo bom é que os caras conseguem pegar trechos do livro do Hitler lá, do Mein Kampf, e, e publicar em revistas de sociologia, de coisa, que tem vamos dizer assim, uma Fator de vertente, impacto. uma Tá. vertente mais para o socialismo, para o comunismo, para a esquerda progressista, e eles conseguem incluir esses trechos nos artigos. Então é aquela coisa, se você mudar, né, o objeto, né, que nem o Mein Kampf, ele vai atrás dos judeus, mas se você muda os judeus por burguês, você vai pro comunismo. Se você mudar o judeu por homem, você vai pro feminismo. Se você mudar por cis, você vai pro movimento trans. Então você consegue fazer tudo. A ideia é a mesma, o que muda é uma palavrinha ali, é quem que tá do lado de quem, né? Então, por isso, eu acho que É, um ano de podcast foi legal para a gente ter realmente essa noção que as coisas vão mudando, né? E até ontem era de um jeito e agora é de outro, sim, só porque mudou o personagem que tá lá na presidência ou sei lá onde, não. sim, e tomara que a gente tenha aí mais uns 10 anos de podcast no mínimo aí para a gente ver mais mudanças radicais como essa. Eu imagino o cara de esquerda que era anti-vax,
que não, contra o capitalismo, a indústria farmacêutica, daí sofreu um acidente, entrou em coma e acordou e falou, daí perguntaram, você é de direita ou de esquerda? Dele, eu sou anti-vax e tal, não sei o que, eu sou de esquerda. Daí o cara fala, não, agora você é de direita, você não tá sabendo. É, Seu posicionamento mudou. Essas crenças agora são de direita. mas é isso, que né, o Fernando Henrique Cardoso mesmo, ele era considerado direita liberal, entendeu? E Sim, agora, se você falar que você curte as ideias do Fernando Henrique Cardoso, você é super esquerda, né? exatamente. E então não sei se é, vamos dizer assim, se a galera vai aprendendo as ideias. Tem um negócio de cada país é ah lá, e para falar tem ambulância passando, não sei se dá para escutar. Tem esse negócio do país ir formando o seu caráter, né? O Brasil ele sempre teve um posicionamento muito autoritário, independente de direita e esquerda, né? Se você pegar Getúlio Vargas a ditadura militar, esses dois movimentos formaram muito do que a gente considera o comum no Brasil, né? Então, no Brasil, por exemplo, assim, todas as regras trabalhistas que tem da CLT, elas começaram ali no Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas pegou do Mussolini na Itália fascista, né? Então, uh, você pega algumas ideias que são getulistas, que normalmente são ligadas à esquerda, mas elas vieram do fascismo, que era de direita. Então, se a galera vai aprendendo ele vai moldando. Que nem as ideias do Fernando Henrique vêm da social-democracia, do modelo de social-democracia, que são ideias de esquerda, né? Então, Mas eu acho que a gente pode simbolizar, então, direita e esquerda como o yin e o yang, né? Que é, que é, de uma forma mais genérica, é a luz virando a escuridão e a escuridão virando a luz, e eles estão em constante movimento, né? pode ser. A direita e a esquerda, um tá virando o outro, A gente pode. nada é 100% direita, nada é 100% esquerda. Na verdade, é porque é isso. Tipo, se você tá dependendo de onde você tá no seu espectro, né, da política, qualquer coisa à sua direita é direita. Mas se você. Então, imagina assim, você tá lá, entendeu? Você tá quase no nazismo. Só tem o nazismo mais que você. Então todo o resto é esquerda, né? Exato. E também esse negócio de. Já tenha, né, agora eu não vou lembrar como que é o nome do diagrama, mas que não trata só de direita e esquerda, mas também tem o eixo de autoritário e libertário, né? Que vai. Ah, sim. Então não é só direita. Que nem a gente pensa assim, o nazismo e o comunismo estavam em lados opostos, direita e esquerda. Mas Porém, autoritarismo, porém, quando você está de um lado mais libertário, você enxerga eles quase no mesmo lugar. entendi. Né? Porque eles estão os dois, apesar deles terem diferenças aí, que no comunismo o Estado detém todos os meios de produção, enquanto que no nazismo existe um corporativismo aí com entidades privadas para não só no nazismo, né, no fascismo em geral, tem corporativismo junto com entidades privadas, então tem uma permissão de existir propriedade privada. É, Mas beleza, pra quem tá aqui embaixo não importa, tá ligado? Fala, mano, são dois regimes totalitários, assassinos, genocidas, né? Que importa se um tem fábrica privada, mas que o governo permite que exista, tem que ter uma permissão e o governo controla tudo o que acontece ali, e o outro não tem, o governo toma toda a propriedade privada e controla isso. Os dois, né, historicamente, fadados ao fracasso. Mas acho que é isso aí. Dei uma viajada. Tá bom de antena. Saímos de antenas Harp e chegamos no fascismo comunismo. É. É que a gente saiu desse ponto, né? De que antenas Harp, dependendo de no acampamento de quem estiver chovendo, se for no acampamento do MST, a antena Harp é da direita. Se for no acampamento dos militares, a antena Harp é da esquerda. Exatamente. Resumidamente é isso. É, exatamente. Então, bora pra próxima aí, da visão. Ora, o meu próximo, na verdade, você já até citou, porque, como você disse, já faz um tempo que não aparece, mas a figura ilustre aqui no nosso podcast, que é o Keanu Reeves, né? Sim. E
a gente criou várias teorias, inclusive a do Keanu Cristo, que ele já seria o novo salvador aí, e que as pessoas não estejam percebendo, mas ele tem várias histórias muito loucas aí, de estar hospedado no hotel e foi convidado para um casamento que aconteceu no hotel e ele realmente apareceu, e como qualquer pessoa normal, tem a questão de que ele não envelhece nunca. Tem a questão de que ele parou para fotografar também um casal, acho que em 2018, que estava casando. Enfim, Keanu Reeves está sempre aí, pegando o metrô como uma pessoa comum no meio das pessoas. E a gente fica nessa, né? Será que Matrix é uma obra de ficção? Ou é, como se diz, é uma obra que está escancarando na nossa cara a Bíblia moderna? É um evangelho, né? É um evangelho, estava tentando buscar a palavra. Então, eu acho assim, faz tempo que ele não aparece. Acho que ele tá meio de boa, mas sim, esse negócio aí dele não envelhecer, de ter quadros aí do século XIX, que é igualzinho o cara, né? Então pode ser que ele já esteja entre nós há mais tempo do que a gente acha. Sim, que ano Cristo. Sem contar que pode ser que o evangelho seja Matrix, mas pode ser que o evangelho seja também Bill e Ted. E, na verdade, ele volta no tempo, E né? fala com Deus. E fala com Deus. E, Pode ser, pode ser. inclusive, que música que ele recita é do Poison, acho. Every Rose Has Its Thorn. Acho que eu não sei qual que é o nome da música, mas começa assim a letra. Música muito legal do Poison. Ele recita onde? No Bill e Ted? É. Ah, tá. Cara, eu não lembro mesmo do filme Bill e Ted. Malemar lembro do desenho, né? Cara, eu não lembro Eu, o desenho. eu acho que o desenho veio. O filme veio do desenho ou o desenho veio do filme? Acho que o desenho veio do filme, né? Normalmente era assim que É. acontecia. Tipo, Debbie É porque o Lloyd. desenho passava, tipo, mais vezes, né? Então era mais fácil lembrar do desenho do que do filme. O filme é um só, o desenho tinha vários episódios. Eu não sei se eu cheguei a assistir desenho. Não lembro. Pô, eu acho que. Não sei também se eu tô confundindo. Eu tô achando que o desenho veio antes, porque eu lembro de gostar de assistir que eles iam para vários lugares, para vários acontecimentos. Isso aí é Carmen Sandiego. Agora parecia um choque de cultura aqui agora. Os motoristas de van. Ah, isso aí é drone que fala, né? Isso É aí drone, Rogerinho. isso aí é Carmen Sandiego. Então, mas enfim, o Keanu Reeves, que é quase um, o mascote aqui do nosso podcast, que já faz um tempo que não aparece, ele precisa aprontar mais alguma aí, umas notícias aí para a gente ver Keanu Reeves se destacando na mídia e a gente fazer mais teorias de conspiração com ele, porque senão, como é que fica, né? Estamos precisando de novos livros para a nossa nova Bíblia. Isso aí. Vamos ver se aparece. A gente também, só a gente procurar que acho que acha alguma coisa do Keanu Reeves. Talvez ele esteja aí. Tem um negócio do John Wick, né? Eu tava vendo, é incrível que o orçamento do John Wick é super baixo, né? Eles fizeram um filme animal que todo mundo curte e um orçamento super baixo. Que eu tava vendo que é meio que a tendência agora. Esses blockbusters que gastam tipo 300 milhões de dólares para fazer o filme, tá tudo dando prejuízo. Então eles Sim, acham que o futuro é fazer esses filmes mais tipo John Wick, tá ligado? É um orçamento mais apertado e sei lá, talvez mais da hora, né? Porque os filmes é. ultimamente estão bem toscos, né? É porque eu lembro não, eu vi uma entrevista de alguém falando que antes o filme ele arrecadava duas vezes, né? Quando saía no cinema, ele arrecadava pra caramba, depois quando saía, né, para as locadoras, o vídeo, DVD, VHS, sei lá, É. Blu-ray, eles arrecadavam muito dinheiro também.
E agora sai no cinema e depois saindo já no streaming já não arrecada tanto dinheiro mais. Então, e não sei se você tá sabendo, tá tendo greve tanto de escritores, né? Greve dos escritores já tá tendo faz um tempo, mas agora tá tendo greve dos atores também de Hollywood, Sim, sim, né? sim. E eles É, eu estão. vi. Mas é isso, porque não tem, com serviço de streaming, é difícil você ir no cinema, né? Tipo, você fala, não, a não ser que você queira muito ver o filme e evitar ter spoiler, você espera aí uns 40 dias e vê em casa. É. Eu vou esperar para ver de que lado o Keanu Reeves está, né? Não Ah, sou não. louco de ir contra ele. Se ele tiver na greve, a gente tá a favor da greve. Mas então, ó, vamos para a próxima aqui. Eu marquei aqui, eu gostei. Um momento que achei bem da hora a gente ter falado do Google e o fim de um império. Nossa. É Um fi- muito bem lembrado. né, esse episódio aí que a gente cobriu, como o Google já faz um tempo que vem dando umas bolas fora, desde lá quando ele tentou soltar o Google Plus. E o Google tinha várias coisas que ele, lab, né? Tipo, coisas experimentais que fazia, mas parece que já tá, é um império em declínio, né? Ainda mais com o chat GPT aí sendo bem mais eficiente nas buscas e a inteligência artificial deles parece que não consegue competir. Apesar dela ter informação mais atualizada que o chat GPT, ela não é tão boa em dar a resposta do jeito que o chat GPT dá, né? Mas o Davi, na época, você achava que não, que eles tinham uma carta na manga aí. Como é que tá essa expectativa aí? A qualquer momento. Não sei dizer. Não, agora que parece que já passou, esfriou um pouquinho, parece que realmente eles estão em declínio. Eu lembro que acho que na época a gente viu que o YouTube era uma fração grande deles agora, né? Que é o que estava É, mantendo o Google. Então, bom, não sei. Pode ser que eu, como um bom terapeuta da conspiração, estou sempre esperando o golpe, mas por enquanto eu acho que não. então, tem que E- ver. Os shorts do YouTube, eu vou falar que acho que foi. Eu achava que isso não ia dar em nada, que ia cancelar, mas parece que tá dando certo. Tipo assim, tá dando certo no universo de quanto o YouTube tá dando certo, entendeu? Não é que tá estourando também. Ainda não tem pega pra TikTok, por exemplo, com as pessoas mais novas. bom, eu também acho que foi uma medida certa, porque eles conseguiram ainda ganhar um pouco desse público, porque o YouTube, não sei, como eu não sou dessa geração mais nova também, eu prefiro vídeos não tão longos, mas um pouquinho mais do que 30 segundos, um minuto. Eu gosto de ver um certo conteúdo, ver alguém É. formar uma ideia e sustentar um pouco isso com alguma coisa, né? Esse TikTok, essas coisas normalmente são coisas muito rápidas, né? Não sei, para mim não que eu não veja e não ache interessante, mas eu acho que eu ainda estou mais adepto ao YouTube tradicional, de 10 a 12 minutos. Acho que depende muito do conteúdo, né? Que nem quando é só pra você tá vendo, tipo, esses 30 segundos você vai passando rápido, assim, sabe? Tipo, você não tá interessado no conteúdo, você só tá ali, tipo, olhando pra tela do seu celular e na fila Na de dose de alguma coisa. dopamina ali, né? É, Já está se viciando ali no. então. Então. Eu tento, na verdade, esse é um dos motivos que eu tento não consumir muito esse tipo de conteúdo, apesar de que eu acho que eu consumo mais do que eu deveria, porque, pô, vira e mexe, você precisa matar um tempo, né? Daí vamos dizer, pô, tem que esperar alguém fazer alguma coisa. Tô na fila, sei lá, de alguma coisa, e eu tô com o celular na mão, eu provavelmente não vou ver um vídeo de 15 minutos, mas eu fico vendo vídeo de 15, 30 segundos até ser minha vez, entendeu? É, Então, nesse caso, você nem viu o tempo passar. Porém, ele te vicia nessa questão que eu falei da dopamina, né? Que ele te dá aquela sensação de prazerzinho, e daí você vai vendo mais. Por isso que quando você está na sua casa e não está esperando alguém fazer alguma coisa, que é o seu tempo limite de ver o negócio, você fica lá 1 hora, 2 horas, depende.
Você vê um monte de negócio daquele procurando um vídeo que vai te É, fazer rir. e daí você vai perdendo a noção do tempo, e quando você vê, você tá reclamando porque te negaram um emprego, porque você falou na entrevista que não conseguia chegar na hora no lugar. Né? Porque você tinha cegueira temporal. Cegueira temporal. Então, e eu acho que assim, falta o Google lançar aí a versão deles de Twitter para competir aí com o Threads, né? Vamos ver aí. Acho que eles perderam uma boa oportunidade agora, né? Do Porque quê? o Twitter teve esse problema aí de número de postagens, não sei o quê. Existia também a teoria de conspiração de que o Twitter não estava aguentando, os servidores do Twitter estavam travando, por isso que eles limitaram o número de visualizações, de postagens que as pessoas poderiam ver. E foi nessa que o Meta lançou a Thread, né? Ah, tá. E o Google, se tivesse uma carta na manga ali, como eu sugeri, talvez ele tivesse usado. Então talvez não tenha mesmo. Ou eu assisti recentemente Vingadores A Era de Ultron e às vezes eles estão com uma inteligência artificial que vai dominar o mundo e a gente não percebeu ainda, né? A gente está falando de chat GPT e Bom, os Vingadores estão lá lutando por nós. então. Mas é isso aí, é esperar para ver. Vamos na próxima aí? Acho que agora a gente fala do nosso Twitter ou não? Ah, eu já foi tudo? Beleza, então, já falando aqui do Twitter, do Google e do tudo mais aí, da Meta, do Threads, vamos falar do nosso Twitter aqui. Então, se você quiser seguir a gente, receber aí atualizações de quando sai episódio, você pode seguir em @podcasttdc. Ou procura lá Terapia da Conspiração Podcast. A gente posta lá quando saem os episódios, então se você não tem aí um aplicativo onde você segue, você deveria ter, mas se você não tem e quer seguir os episódios por lá, é @podcasttdc. Você também pode mandar mensagem pra gente, falando o que você achou, e essas teorias que a gente tá falando aqui, o que você acha delas, tá tudo bem interessante, não? Você escuta desde o começo o podcast, manda seu feedback aí lá no Twitter pra gente. E com isso, vamos continuar aqui o nosso top 5 da edição. Bom, o meu próximo assunto que eu separei aqui, já emendando nesse assunto que a gente já está, é a compra do Twitter pelo Elon Musk e todas as suas consequências, né? Porque foi muito interessante de acompanhar, né? Logo no começo desse podcast já tinha essa história, e eu lembro que foi uma novela, e vira e mexe a gente voltava a tocar no assunto nos nossos episódios, porque o Elon Musk falou que compraria o Twitter falou que não ia querer que o Elon Musk comprasse, daí o Elon Musk fez a proposta, o Twitter aceitou, daí eles firmaram um contrato, daí o Elon Musk quis dar para trás, daí eles já estavam com um contrato firmado, o Twitter falou, não, agora você vai comprar, eu lembro que a gente no episódio falou exatamente disso, não, agora você vai comprar, não, não vou e tal, e aí foi uma novela que a gente acompanhou, eu lembro que você falou, inclusive, que, bom, talvez ele tenha desistido de comprar e ele vai criar a própria rede dele, e a gente brincou com o nome de Muskiter, né? O Twitter do Elon Musk. E, e no fim das contas, eu não sei. Talvez tivesse sido melhor ele criar a Muskiter do zero, pensando numa empresa, né? Porque agora eu pensei também nos outros desdobramentos, que também foi muito interessante a gente ver tudo que ele descobriu lá dentro, toda a troca de e-mails, a influência que a rede social tem na eleição de um país que domina o mundo, como os Estados Unidos, na eleição de um país como o Brasil, e todos os vazamentos do Twitter, que a gente chegou até a fazer o nosso vídeo no canal do YouTube, que não teve continuidade, mas quem sabe um dia a gente volte a fazer vídeos no YouTube. É... Cara, eu acho que por vários motivos eu escolhi esse assunto. Um deles é que a gente acompanhou, que a gente conversou muito sobre o assunto, e eu acho que o outro é também para a nossa geração, que veio de um mundo que não existia rede social, viu a rede social surgir como um entretenimento
como uma brincadeira, como manda mensagem, né? No Orkut tinha comunidades que a gente conversava, e hoje em dia a gente vê que a rede social ela determina quem vai ser o presidente de um país. E o quanto é importante a gente ter essa responsabilidade, né? De, de calma, cara. Não é tudo que você vê na sua rede social é verdade, né? Pô, vamos usar mais o seu senso crítico, sei lá. Principalmente por essas questões dos vazamentos, independente de você concordar ou não com a política do Twitter, a visão política, o espectro político dos funcionários do Twitter e tudo mais que a gente sabe, é perigosíssimo, né? Uma rede social com uma influência tão grande, né? Porque quem concordava com os funcionários do Twitter achava legal que eles influenciavam dessa forma, que estava de acordo com o candidato deles. Mas é aquele negócio. Se os funcionários estivessem de um outro lado do espectro político, eles estavam favorecendo o outro lado e até coisas mais perigosas, né? Exato. Então, E quem estava controlando era a inteligência, né? Né, a CIA, era o FBI, era a NSA. Então, mesmo dentro dos Estados Unidos, já é ruim, mas é problema doméstico. E as coisas que eles estavam fazendo fora dos Estados Unidos, né? Que esse daí, sim, é gravíssimo. Mas esse episódio, o episódio do Mosquiter, ele é um dos episódios com mais downloads que a gente tem. Eu acho que ele só perde para Pessoas que Não Morreram e O Homem Pousou na Lua. E eu acho, assim, bizarro, porque o título do episódio é Mosquiter, né? Tipo, será que chamou a atenção? Será que é realmente o conteúdo dele? E os documentos do Twitter também, a primeira parte, tem muita visualização. Depois as outras partes vai caindo. Muita visualização não, muito download. As outras partes vai caindo um pouco. Mas e é legal. E o Twitter, na verdade, ele tá num momento histórico com o Elon Musk. Você pensar que essa plataforma está sendo usada para candidatos à presidência americana anunciarem, né, que vão que vão concorrer à presidência, né, fazendo uma espécie de podcast com aquele Space. Cara, tá bem interessante o que está acontecendo no Twitter. E é isso que eu acho que o Threads não vai conseguir pegar, né? então, eu acho muito louco, porque assim, é por isso que eu também escolhi esse assunto, porque, cara, é de uma importância gigantesca, né? E existem pessoas ainda, que eu percebo, que ainda tratam a rede social como algo, é, como se diz, fútil, né? E não é, cara, é algo que é sério. E, por exemplo, toda essa questão, essas mudanças que o Elon Musk fez, de, pô, agora todo mundo que paga é verificado. E daí gerou uma revolta na galera, principalmente o pessoal que pensa diferente dele politicamente. E, pô, não, porque não sei o quê. Só que, vamos dizer, eu entenderia, vamos dizer, esse argumento se se fosse uma escolha justa, né, dos verificados. Pô, não, todo mundo que tem um certo impacto, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer coisa, tem um verificado. Mas depois que vazou os documentos do Twitter, a gente via que quem era de acordo com a visão política dos funcionários do Twitter, era muito mais fácil ter o verificado. Então era muito mais fácil de influenciar pessoas. Então não era uma coisa imparcial. O Elon Musk ele tornou uma coisa imparcial. Ó, não importa, né, o seu lado político. Para você ser verificado é tantos dólares por mês. E é aquela coisa, é verificar que é a sua conta, não tem que ser o negócio só para pessoas famosas, tipo, qualquer pessoa física deveria ter essa opção de ser verificado, né? Não tem esse negócio de criar uma elite de blue check, né? Que eles são os donos da verdade no fim, que era o que acontecia. E o Elon Musk, cara, teve o negócio eu não lembro agora qual que era qual que era a empresa de mídia, o jornal, alguma coisa. Não lembro se era televisão, jornal escrito, site. Mas tinha um arroba que eram 3 letras. E daí eles falaram que ia sair do Twitter. E daí o Elon Musk tweetou que ia colocar à disposição o arroba deles. Então, mas é exatamente isso.
E bom, sendo um bom terapeuta da conspiração, quando surge uma revolta tão grande e eu percebo uma tentativa gigantesca, um desespero muito grande para acabar com o Twitter, É, eu acho que eu vejo, para mim isso mostra ainda mais como o Twitter não deve acabar, porque é óbvio que existe uma força muito grande, um interesse muito grande por trás de acabar com o Twitter, tá claro isso. E eu não consigo enxergar o real motivo. Tipo, o Elon Musk, ele foi transparente, ele falou, ó, é o seguinte, o que a gente encontrou aqui são esses e-mails, são essas informações, o Twitter não era imparcial, ele sim favorecia, o FBI sim pedia para excluir coisas, e agora não vai ser mais assim, agora vai ser imparcial. Quem quiser apostar, aposta e beleza. E daí agora surge um movimento gigantesco para acabar com o Twitter, a gente percebe isso. Então, eu, como um bom terapeuta da conspiração, espero que o Twitter não acabe, porque me parece sim uma conspiração. eu acho muito difícil acabar. Eu acho que não tem. Mas vamos dar uma agilizada aqui, porque já estamos 50 minutos de gravação. Bora. E então você falou aí do Muskeeter. Na verdade, eu tinha colocado tanto o Muskeeter quanto os documentos do Twitter. Mas então vou usar aqui minha carta reserva. De outro que eu também acho que foi super legal foi a do episódio que eu falei das pessoas que não morreram, né? E toda a história Aham. do Tupac. Cara, a história do Tupac eu achei muito da hora. Né, de todos que a gente falaram naquele episódio, é legal. Mas a do Tupac acho que foi a que mais me marcou, assim, de que eu falei, cara, eu acho que esse cara não morreu mesmo. Não, faz sentido, faz sentido. E desses episódios, né, que a gente pegava a teoria da conspiração e falava, realmente é muito legal, mas como você falou, exige um pouco mais de trabalho para a gente pesquisar e tudo mais. E o que me marcou mais desse episódio foi o Elvis Presley, toda aquela questão de que Dele aparecendo no tá Esqueceram errado. de Mim. Parecendo esqueceram de mim. O nome dele tá errado no túmulo. Ah, o Michael Jackson, né? A certidão de óbito do Michael Jackson tá com o nome do meio errado. É, Cara, a gente se diverte, querendo ou não, pesquisando as coisas, né? Porque as pessoas criam a teoria da conspiração e daí se fala bando de lunático. Mas se você for pesquisar, pô, a galera dá motivo também, né? Como que não você erra a é? certidão de óbito do Michael Jackson? Tipo, não errou uma certidão de óbito de um Zé Mané aí, né? Total, cara. Então esse aí foi, acho que foi bem da hora. É, mas vai, por coisa de tempo, vamos. Quantos estão faltando aqui? Tá faltando 2 de cada, é isso? É. Então vai lá, fale o próximo aí, seu. Bom, seguindo também o meu pensamento de episódios marcantes e que foram interessantes de fazer, é, nesse caso também por a gente ter acertado muita coisa, é o do 8 de janeiro, né, o dia da invasão do Congresso, Aham. não só da semana, o episódio que a gente fez na semana da invasão do Congresso, mas também depois de que foram vazados os vídeos e tudo mais, e toda aquela questão de que o general lá estava lá presente e não sei o quê. Bom, hoje a CPI aí da invasão está aí e está provado que todo mundo sabia, né? É. Tanto quem estava invadindo quanto quem deixou invadir, a gente sabe. E eu lembro que você estava muito revoltada no episódio que a gente fez depois em fevereiro. Você falou, não, cara, como que você não está revoltado? Eu falei, eu não tô, cara. No nosso episódio da semana, a gente falou tudo isso que a gente só tá confirmando que a gente suspeitou e tal. Cara, a gente teve umas fases de uns episódios meio revoltos aí, né? Eu cheguei de umas coisas. Mas no fim, é isso. A gente sabia mesmo, já tinha falado. Ah, A gente, que é coisa do brasileiro, a gente quem sabe, sei mais tá lá. tomando na cabeça com essa história é o Monark. Na dúvida, bloqueia o Monark. É, o Monark que ainda agora ele postou através da conta do Monark Talks que ele prefere o Ciro do que o Bolsonaro. Porque o Ciro sim saiu a público defender ele e o Bolsonaro até hoje não falou nada. Mas Eu vi é, o vídeo, né?
Era É. vídeo ou não? Ah, eu vi escrito no Ah, Twitter. tá. Não, eu vi ele no Monarch Talks, eu vi ele falando isso. Ah, Ele tá. realmente falou isso. Ele falou que é, entre os dois ele prefere o Ciro, porque o Bolsonaro nunca falou nada de tirarem a liberdade de expressão dele. O Ciro falou. É, então. Inclusive ele fala, né, que ele acha irônico, mas é o pessoal do PCO, né, que é super esquerda, que defende ele. O PCO odeia as ideias dele, mas defende que ele não pode ser bloqueado e que ele tem que falar e tudo mais. E ele fala, para mim, o partido mais coerente que tem no Brasil é o PCO, apesar dele discordar totalmente do espectro político, né? O PCO, cara, desde a da pandemia, que eles têm tido umas posições muito libertárias. É, Tipo, é incrível. e você vê o. Acho que no Twitter do PCO, não sei, porque às vezes aparece para mim, aparece de tudo. O pessoal comentando, mais uma vez, o Twitter me fazendo concordar com o PCO, sei lá, o pessoal, acho que deve ser Então. de direita, assim, pessoal, Não, porque você pega porra, o símbolo deles tem a foice e o martelo do comunismo, mas aí você vê o que eles sim, estão, a mensagem que eles estão passando é de liberdade, entendeu? É de sim. liberdade individual, liberdade de expressão. Então, eu não sei o que tanto eles pregam de comunismo, eu nunca vi, tá ligado? Tipo, e eu concordo com muitas coisas que eles postam lá. É. Eu não sei também, não acompanho tanto para saber, muito menos antigamente, mas me parece que assim, se eles defendiam isso para um lado, eles vão continuar defendendo, não importa o lado, né? E daí Exato. a coerência que o Monark fala, né? É o negócio de você, tipo assim, você defende que o Trump seja preso por conta dos documentos achados na casa, beleza. Você defende que o Biden seja preso também pelo mesmo motivo, beleza. Mas quando você começa a fazer dois pesos, duas medidas, aí, filhão, você já é um Reinaldo Azevedo aí, você já tá pago, né? Há tantos anos atrás você falava uma coisa, hoje você tá falando outra, o que será que você vai falar daqui 5 anos? Ah, e se você me permite uma crítica, né? A gente estava falando do PCO, que é um partido ultra-esquerda e mantendo a coerência, o Novo, que é um partido super de direita, já está considerando usar fundo partidário, né? Porque quando ele Ah, foi criado, era o partido independente, que era autossustentável, com dinheiro dos filiados e tudo mais. Daí não sei, parece que ele começou a é, apoiar e fazer alianças que também já era contra o próprio partido. Ou seja, essa coerência toda que a gente falou do PCO, o Novo parece que já está. o Novo, a proposta do Novo de ser um partido para promover liberdade individual, né, isso aí foi por água abaixo já na pandemia. Quando eles começaram a defender que não, que tinha que coercer, que tinha que obrigar, que tinha que proibir. Isso é totalmente aí que tá, não tem. Quando você fala, ó, eu sou a favor da liberdade, mas sou a favor que proíba e obrigue alguém a fazer alguma coisa, você não é a favor da liberdade, tipo, um contradiz o outro, né? Então É, assuma a sua posição. E daí nisso aí eles já perderam muito apoio. E principalmente com o João Amoedo, saindo aí, apoiando Lula na eleição. Porque uma coisa é você falar, ó, o Novo não concorda com o bolsonarismo. Não tá no nosso espectro. Mas a gente também não concorda com o lulismo. Então a gente é, fica de é, fora nessa. Mas daí o mas cara sai lá e fala, faz o L, defende o Lula. sim. Aí mandaram o cara embora mesmo, porque. O que você vai fazer, né, mano? Eu acho que arrachou o Amoedo nessa época, mas eu não sei se foi ele primeiro declarar que votaria no Lula e depois foi expulso, acho que foi isso, né? É. Porque o Partido Novo declarou apoio ao Bolsonaro e daí ele falou que votaria no Lula. Só que para mim, assim, os dois estão incoerentes, porque eu gostava do Novo, da ideia do Novo, é que eles não se misturavam com a velha política. Então não importa se você é a favor do Lula ou do Bolsonaro, cara. Tipo, se não é do Novo, eu acho que você não tinha que estar apoiando, né? Então, aí vai entender o que serviu também esse apoio, porque o maior nome que você tem hoje dentro do Novo é o Zema. E, É, e daí você pega o Minas Gerais, que o Zema ganhou governador e Lula ganhou presidente, entendeu? sim, Então, o que adiantou o Novo ter se exposto e apoiado o Bolsonaro? Poxa, se tivesse é, ficado quieto, falado, ó, o negócio é o seguinte, o Novo apoia o Novo, não é apoia, isso. entendeu?
Era Que era a simples assim. conversa deles quando eles foram criados, né? Agora É, para mim já virou mais um partido, só mais um. é um PSDB com uma cor alaranjada em vez de azul. É isso. Exato, é. Exatamente. Para chegar no poder vai se aliar a quem tiver aí, beleza. É, eu sei que tem muita gente boa dentro do Novo, né? Tipo, tem bastante gente Sim, que tá. Que tem trabalhos mais localizados, entendeu? Quando você fala nessa. Na, mas são pessoas. na cúpula do partido, esse é que nem assim, é É, você falar do jogador que tá lá treinando e se matando e dos cartola, é entendeu? isso. É mais ou menos essa comparação. Exatamente. Mas beleza. Passando para a próxima aqui, esse, cara, faz tempo que não tem nada. Eu não sei o que aconteceu, se eles pararam, mas por favor, voltem o Just Stop Oil. Ai, nossa, cara, eu vi esses dias um negócio no Twitter. é, acho que era uma corrida de Fórmula 1, se não me engano, que o cara perdeu a aposta e os amigos deles fizeram ele ir assistir a corrida com uma camiseta Just Stop Oil. E daí ele ficava sendo parado a cada, sei lá quantos metros que ele andava, o pessoal parava ele para, como se diz, Para 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 ver que ele não tava com vistoria, nada, sabe? Esqueci o nome, revista, para fazer uma revista. revista nele. Nossa, mas o Just Stop Oil cara, quem não viu, a gente cobriu acho que uns 3 protestos deles. O mais da hora é aquele das minas se grudando na parede lá para protestar, com uma latinha de sopa de tomate. Então imagina, né? Jogaram, né? Jogaram sopa de tomate numa obra de Na arte. obra de arte, isso. E se grudaram na parede. Cara, imagina isso. Você tá protestando contra o óleo, falando de sopa de tomate, que as pessoas não têm como esquentar a sopa de tomate. É claro, vocês não deixam usar o óleo. Tem que ter Como é mais que vai? óleo, tem que ter mais óleo, tem que ter mais petróleo. Ainda eu lembro que eu tentei fazer uma piada nesse aí, que Eu é. lembro. E daí você. Não, mas acho que é o petróleo que elas estão falando. Você falou assim, eles querem que pare o óleo de cozinha, sei lá, fez alguma piada Não, com óleo de mas cozinha, não tem que só que parar você o óleo, porque falou, tem que fritar as batatinhas, e para fritar as batatinhas precisa do óleo. E daí ficou aquele silêncio. eu falei, caramba. Hoje em dia Mas, já dá um pouco mais certo essas piadinhas, né? A gente já consegue se não, entender um pouco agora já estamos melhor. mais entrosados. E teve também o pessoal do se amarrou na trave, né, no jogo de futebol. É. O da ponte também, teve que se amarrou na ponte lá, depois não conseguia É, descer, sei lá como é que foi. enfim. Mano, eu sei que era bem divertido. Esse foi o último? Tenho mais um aqui Então bora lá. para finalizar. É. O, Não foi você que o- começou? Fui eu que comecei. Foi. É que como você tinha uns reserva aí, e acho que eu falei algum que você já queria falar, você deve ter usado os reserva. Ah, não, eu acho que eu acho que eu pulei por conta do que eu tinha o documento do Twitter. É. Ah, Não, fala eu aí, usei eu tenho um último aqui. um que eu coloquei aqui é o 11 de setembro, porque eu coloquei esse porque era um episódio que a gente fez falando sobre a teoria, né, de que o Aham. próprio Estados Unidos, não sei o quê, poderia ter. E eu acho, e não que eu acho que foi os Estados Unidos, né, é um assunto delicado porque, né, milhares de mortos. Mas quando a gente terminou esse episódio e já 20 anos depois do ocorrido, considerando quem é os Estados Unidos e tudo que ele já fez na história, eu só vi economicamente foi muito vantajoso para os Estados Unidos após o 11 de setembro. Então, não sei, eu não boto minha mão no fogo nem para uma nem para outra, mas eu sei que a gente falar isso para pessoas que não estudaram o assunto, que não têm nenhum conhecimento, vão falar que você é um louco, que você não está nem aí para as vidas que foram tiradas, que não sei o quê. Mas considerando todo o histórico, todo o contexto e tudo que aconteceu após o 11 de setembro, mexeu muito com a minha cabeça. Não vou dizer para você que hoje eu tenho certeza que foi os Estados Unidos que fez, mas antes eu tinha certeza que não era os Estados Unidos. Hoje eu só não sei, entendeu? É. Não, eu acho que o 11 de setembro ele é bem convincente. Tipo, não.
Porque aí tem todos os níveis de conspiração, né? Você pode acreditar no maior, que os Estados Unidos realmente forjou tudo, que ninguém morreu nas torres, que foi tudo mentira, tudo armado, para que ele pudesse começar a guerra de novo no Oriente Médio. Ou você pode pensar, né? Tipo, não necessariamente foi armado pelos Estados Unidos, mas com certeza ele se aproveitou de tudo isso para fazer a guerra no Oriente Médio. Porque todos os atos depois disso, claro, confirmam isso. Tipo, eles deixaram o Osama Bin Laden escapar do Afeganistão e depois se viraram contra o governo do Afeganistão, que não estava apoiando o Osama Bin Laden, que inclusive deu permissão para que eles fossem pegar o Osama Bin Laden lá. Ficaram 20 anos lá. No momento que saíram, esse governo, né, o Talibã voltou no poder. Mentiram sobre armas químicas no Iraque para poder atacar o Saddam Hussein. Eles fizeram tudo, vamos dizer, eles precisavam ter guerra. Eles precisavam, né, ter uma desculpa para fazer todas essas guerras que eles fizeram. Muitas no interesse de Israel, muitas no interesse da Arábia Saudita. Então, meio que eles queriam agir como mercenários e ganhar dos dois lados dessa disputa. Então, o 11 de setembro permitiu tudo isso. Se foi armado ou não, quase que não importa. Tipo, se foi armado pelos Estados Unidos, é muito pior, porque morreram muitas pessoas, né? Mas, vamos dizer assim, para a gente falar, mesmo que não foi armado, mesmo que foi um ataque terrorista, beleza. O que eles fizeram depois, eles mataram muito mais do que esse ataque terrorista. E talvez seja difícil acreditar que eles armaram, mas é difícil acreditar que eles só possibilitaram, só deixaram acontecer? Tipo, Pois eles sabiam, se eles soubessem que ia acontecer, entendeu? Exato. É um absurdo pensar isso, considerando tudo que eles fizeram depois, ou que eles já tinham feito antes, inclusive no decorrer da história. Não é tão absurdo, eu acho. Pois é. E um outro também que para mim tem um pouco a ver com isso, porque é conspiração, um tipo de governos, foi e aí eu vou falar o meu último aqui, a gente fecha, que foi o Grande Reset, que também foi um desses que a gente pesquisou o tema, falou do Klaus Schwab, né? O Klaus Schwab que, na minha opinião, é o cara mais perigoso do mundo hoje, é esse cara. Eles se juntam, eles não fazem parte de um governo, mas eles se juntam com governos, com corporações, para colocar essa agenda. E o Grande Reset foi uma. Cara, você pensa num negócio que, se você falar, né? Eles querem. Ninguém vai ter nada, vai ser todo mundo feliz, né? Vamos fazer capitalismo de stakeholder, que era só um nome diferente para socialismo. Então, eles colocam tudo isso, e quando você vê a ideia, se você falar para alguém, isso aí parece, não, isso aí é coisa de nova ordem mundial e Illuminati. Mas estava no site dos caras, entendeu? Tava no site dos caras, tinha o vídeo do que agora é Rei Charles, mas que era Príncipe Charles, ele estava no vídeo falando do Grande Reset, porque eles tinham que aproveitar essa janela de oportunidade, aí que tá, ó como é que funciona a conspiração. A janela de oportunidade da pandemia, que o mundo estava todo fragilizado para conseguir implantar essa agenda. Então, o que eles fazem não é que eles criam, a conspiração não é que eles criaram o coronavírus que fez a pandemia, mas eles já têm a ideia, e daí quando vem uma crise assim, eles têm que aproveitar, eles aproveitam. Mas o Grande Reset, por sorte, não foi dessa vez. Não deu certo, a gente já pode falar que, sei lá, a não ser que tenha uma carta na manga aí que eu não tô vendo. Tipo, você vê as iniciativas dentro da União Europeia, mas que mesmo os países da União Europeia já estão vendo que é furada. A gente está vendo também o Canadá também tem algumas coisas, mas já Canadá, a produção agrícola deles está sofrendo muito por conta de toda essa regulação de climática, tudo. Não tem como produzir, entendeu? Beleza, você vai salvar, você vai salvar o planeta e matar todo mundo de fome. Para mim esse grande reset já era uma grande furada só naquele quesito de que eles iam ter uma única criptomoeda e controlada, sendo que a principal vantagem da criptomoeda é que não está na mão do governo, né? Não é Exato. algo que o governo vai utilizar para qualquer interesse, né? Criptomoeda independente. Essa eu acho que ainda a União Europeia está fazendo. A União Europeia vai ter uma criptomoeda centralizada deles. Vamos ver como é que vai ser.
Mas beleza, vamos então aqui falar do nosso e-mail para você mandar aí a sua opinião sobre tudo que a gente falou. A gente falou da sua conspiração favorita? Não falamos? Manda aí, conta pra gente qual é. Manda no contato@terapiadaconspiração.com. Manda aí, fala o que você acha, o que você achou do episódio, ou qualquer coisa. E a gente lê aí no próximo episódio. E também, agora, a gente vai falar para não... A gente sempre traz as notícias e fala. E esse, como foi um episódio especial, a gente não fez as notícias, mas a gente vai fazer uma introdução de notícias aí, mas só as chamadas das notícias, para você não ficar tão por fora aí das conspirações que aconteceram essa semana. Né, Davizão? Posso começar aí com a chamada? A ideia era fazer só o episódio com os melhores momentos que a gente acha desse um ano de podcast, mas como surgiram algumas notícias muito boas, a gente falou, pô, a gente não vai falar nada dessas notícias, então vamos fazer aí uma chamadinha rapidinha aí. Então lá, o filme Sound of Freedom desaponta democratas após perceberem que filme fala contra o tráfico de pessoas. No litoral de São Paulo, carteiro some e mostra que não é só a sua encomenda que os Correios perdem. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, diz que solução para meio ambiente é redução da população e que já está à procura das joias do infinito para pôr o plano em prática. Alexandre de Moraes é hostilizado e tem seu filho agredido em Roma. Monarque já se preocupa com as suas redes sociais. Isso aí, gente. Então essas foram as conspirações dessa semana que a gente queria trazer para vocês aqui. Eu vou dar aqui alguns avisos rapidão, porque hoje já estamos estourando no tempo. O nosso Twitter, @podcasttdc, ou busca lá Terapia da Conspiração Podcast. O nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. E também lembrando que o nosso podcast ele é compatível com o Podcasting 2.0. O que quer dizer isso? Todo episódio a gente coloca uma foto nova do episódio, uma imagem que tem alguma referência ao episódio, sempre com um tom mais de humor. A gente também coloca capítulos, então se você quiser ver quais são os capítulos que a gente está falando e você não quer... Às vezes você tem aí uma cegueira temporal que afeta, que você não consegue escutar um podcast linearmente. Você tem que escutar o podcast começando do meio, indo para frente e depois voltando para o começo. A gente não está aqui para julgar a sua deficiência, mas se você quiser, por conta que a gente tem capítulos, você pode acompanhar o podcast da maneira que você quiser. E para acompanhar isso, você tem que ter um aplicativo que é compatível também com Podcasting 2.0. E você acha um em podcastindex.org/apps. Ou o que a gente recomenda aqui, que eu pessoalmente uso, o fountain.fm. Os links vão estar na descrição do episódio. Isso aí, Davizão. Sabedoria da conspiração agora. O que tiramos de aprendizado, assim, olhando para trás esse um ano? O que nós aprendemos? Cara, eu acho que o que eu posso dizer é, após um ano e refletindo sobre todos esses assuntos, essas conspirações que a gente comentou e que a gente falou tanto, tome cuidado com as suas teorias de conspiração. Pode ser que você tenha razão. Exato. Eu acho muito bem colocado. O aprendizado que eu coloco também aí, não falando exatamente da teoria da conspiração, mas sim do projeto de fazer um podcast, que é muito legal fazer um podcast, entendeu? E todo mundo devia ter um podcast. Acho que esse é o meu momento de sabedoria. Você tem alguma coisa para falar? Faça um podcast. Na verdade, não fica groselhando seus amigos. Entendeu? Seus amigos não querem saber das noias que passam na sua cabeça. Faz um podcast e joga tudo lá. Para de mandar áudio de 2 minutos para seus amigos no grupo. Ninguém quer ouvir seu áudio de 2 minutos no WhatsApp. Então, faz que nem a gente. Eu cansei de falar para os meus amigos um monte dessas coisas que eu viajo aqui. Mas agora eu sou mais feliz e eles são mais felizes. Porque eu não encho o saco deles e se eles quiserem ouvir, eles vêm aqui ouvir. Entendeu?
E é isso, e com isso encerramos esse episódio super especial. E agora que venha mais um ano aí, que venham mais muitos anos de terapia da conspiração. Obrigado a você que escuta isso faz 1 ano, faz 6 meses, faz 3 meses. Primeira vez que você está escutando, muito obrigado. Obrigado, porque é por isso que a gente faz isso aqui. Né, Davizão? É isso, é isso. Muito obrigado a todos que nos ouvem, que já nos ouviram, que estão ouvindo pela primeira vez. Muito obrigado. Espero que continuem acompanhando e saibam que, aliás, já errei de novo para finalizar É 1 ano de podcast. 1 ano de aniversário, o cara não acerta o negócio. Se a gente falou alguma verdade aqui, Saiba que foi sem querer. Você virou um robô um pouquinho aí. Repete essa última parte aí.